Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Hoje, na nossa aula de Geografia, a gente vai dar início a um novo capítulo que vai falar sobre como o ser humano transforma a paisagem. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Desde já, eu peço que você aí pegue o seu livrinho, tá? Coloque na página 198. A princípio, a gente vai fazer a visualização da imagem que está na capa inicial, tá? Que é o quê? Vemos aqui, né, uma paisagem com alguns relevos, não é? Vemos aqui alguns personagens pequenininhos, não é? Em formas de construtores. Aí ali, o cantinho da imagem, a gente consegue visualizar alguns edifícios, não é? Alguns prédios que estão sendo construídos. E o ambiente onde esses prédios estão sendo construídos? Como era? Entendeu? Como o próprio título do capítulo fala, né? Como o ser humano transforma a paisagem. Pelo que a gente consegue visualizar aí, era um canto, não é? Que tinha muitos verdes, que tinham árvores, porém foi desmatado para fazer essas construções. E assim a gente consegue ver, não é? O quanto o ser humano ele pode modificar a natureza. Passando mais um pouquinho abaixo, temos aqui o quê? Sabemos que a natureza, ao longo de bilhões de anos, construiu as bases físicas sobre as quais vivemos, tá? E com isso conseguimos recursos e podemos transformá-las e adaptá-los para para melhorar o nosso conforto e a nossa vida. Porém, com essas ações da sociedade, vem causando grandes alterações nos ambientes naturais, o que é um grande problema para gerações futuras, não é verdade? E no Conversa Vai diz assim: observe esta imagem e descreva o relevo da paisagem que você está vendo e depois responda: o que está acontecendo na imagem? A paisagem mostrada, ela é uma paisagem natural ou artificial? Aí você vai novamente visualizar aí, tá bom? Para conseguir responder. Passando para a página 200, a gente tem aqui o Conversa Vem, que fala o quê? A imagem demonstra a ação do ser humano na natureza. Ela exemplifica uma das maneiras como transformamos as paisagens naturais. Quais são as características principais do local onde você mora? Você considera que ele foi bastante alterado pela ação humana? Aí você vai fazer uma pequena pesquisazinha juntamente com a sua família para visualizar o ambiente onde você mora. Será que ele sempre foi dessa forma? Como era antigamente? Você vai, procurar entender se antigamente era muito verde, se tinha muitas árvores e com o passar do tempo isso diminuiu ou continuou da mesma forma? Tá legal? E assim você vai responder essa perguntinha aí, tá bom? Nessa página a gente tem aqui um RA, tá bom? Que você vai pegar aí o seu aplicativo, vai ligar, vai clicar aí, pega o seu tablet, o teu celular, clica aí no aplicativo SciRA e você vai ver todas essas informações que estão aqui, tá bom? Que a Tiele está passando, algumas informações bem interessantes sobre o assunto que a gente está falando. Então, a paisagem que observamos. Observando as paisagens que nos cercam, podemos perceber as características do relevo. O que é o relevo? São formas da superfície terrestre. Então, por exemplo, notamos se ele é plano ou inclinado, não é? E se apresenta serras ou morros, se é baixo ou se é alto, etc. É possível também perceber os leitos dos rios, as encostas e entre tantos outros elementos, tá legal? E na maioria das vezes, as formas do relevo que compõem as paisagens das cidades, elas sofrem grandes modificações, causadas pela ação da sociedade e as máquinas que essas pessoas utilizam. Então,
Por isso, algumas partes do relevo ela pode ser artificial, ou seja, construída pela ação do homem, né? E para que esse relevo receba essa edificação, como as ruas, os parques, as praças, certo? E etc. Até então, tudo parece bastante normal. Porém, o desenvolvimento de máquinas cada vez mais modernas e eficientes, somando ao crescimento da população mundial, levou a um processo de transformação que nem sempre é benéfico à natureza, não é? E então causa grandes problemas ambientais. Aqui ao lado a gente vê aqui a imagem, não é, de uma cratera, como a da imagem existente, né, que existe em todas as partes do mundo. Isso é um exemplo claro da ação do homem em relação à paisagem, em relação à natureza, tá? Então, nos dias de hoje, os seres humanos eles são considerados os maiores agentes transformadores da paisagem, pois as mudanças provocadas pela sociedade são muito rápidas e se comparando às ações da natureza, não é? Que vem evoluindo com o passar do tempo. Às vezes é bem lento, mas às vezes também é mais rápido. Porém, depende muito, não é? Do que aconteceu, o que o ser humano fez lá. Na página 201, nós também temos aqui outra realidade aumentada, tá legal? Que aí você vai utilizar novamente o aplicativo Sairá, tá bom? Para você entender mais um pouco aqui. Nessa mesma página, a gente tem aqui transformações nas paisagens e as consequências dela. Olha só, um grande problema ambiental que preocupa os governos e a sociedade é a grande perda do solo em razão da atividade agrícola. Então, a necessidade de aumento da produção de alimentos e matérias-primas diversas tem gerado a ampliação das áreas utilizadas para a agricultura. Com isso, né, ocorre também o aumento da retirada da vegetação por meio do processo chamado desmatamento, né, que a gente até já conversou um pouco. E o desmatamento, ele faz o quê? Ele deixa o solo desprotegido, ou seja, aquele ambiente onde tinha bastante graminhas, não é? Tinha bastante árvores, flores e essas coisas. Quando acontece o desmatamento, aquele local vai ficar desprotegido. E quando se chove, vai estar exposto à chuva e a chuva faz com que aquela parte do solo, né, vá embora, resultando em processos erosivos, entendeu? Mais um pouquinho abaixo, temos aqui com a lupa na mão. É uma atividade que você vai realizar, tá, em casa, juntamente com a sua família, tá bom? Vamos agora para a página 202. Aqui. A perda de solo em processos erosivos também causa impactos na água. Olha aí. É um problema que gera outro, não é verdade? Então, o solo carregado pela água da chuva geralmente se acumula no leito dos rios, reduzindo assim a profundidade deles. E esse processo é conhecido como assoreamento. Olha aí temos duas imagens. A primeira imagem, ela fala sobre a formação de uma erosão que leva à perda do solo agricultável, tá? A primeira imagem está falando sobre isso. E a segunda imagem está falando sobre a deposição do solo no leito de um rio, o que reduz a sua capacidade de escoamento da água. Então, outro problema relacionado às intervenções feitas pela sociedade na superfície da terra é a intensa exploração de recursos minerais, tá? O que são os recursos minerais? Vemos aqui no glossário que são concentrações, né, minerais na crosta terrestre, que têm características que podem tornar sua extração técnica e economicamente viável, tá? Então, os recursos minerais, eles estão presentes nas camadas da crosta terrestre e são de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, muitas das vezes, a exploração desses recursos é feita sem a devida atenção ao meio ambiente,
não é? Ao ambiente natural. E sem um planejamento prévio. É necessário para indicar a maneira de como, né, pode ser extraído aquele mineral. E sem causar impacto na natureza. Como temos aqui a imagem, né, de operários utilizando máquina de escavação subterrânea para a exploração de recursos minerais. Então, será que essas máquinas elas estão fazendo da maneira correta? Muitas empresas investem, né, na qualidade para que isso aconteça de forma legal. Porém, outras empresas já não pensam da mesma forma, já faz de uma forma ilegal e acaba agredindo a natureza, tá? E além disso, acidentes ambientais envolvendo atividades de mineração ou de transporte de minério podem causar grandes prejuízos, né, ao ambiente e também às pessoas que vivem nele. Por isso, é muito importante que a mineração ela seja fiscalizada por entidades públicas e governamentais, tá? Para que tudo possa correr bem. E garantir, né, que está sendo praticada com respeito às pessoas e também respeitando a natureza. Outro grande problema ambiental enfrentado pelas cidades são as enchentes, e grande parte delas estão ligadas à pavimentação. No glossário aqui também está explicando o que é a pavimentação, tá? Então, quando cobrimos o solo com algum tipo de pavimento, impedimos com que a água siga seu caminho natural, ou seja, a entrada da água, né, no solo se torna bem mais dificultosa. Mais um pouquinho aqui abaixo, temos aqui, com a pavimentação em ruas, calçadas, jardins, parques, etc. A água ela percorre a superfície, chegando rapidamente em grande volume aos leitos dos rios. Como vemos aqui, né, a imagem ao lado, que é o quê? A pavimentação excessiva do solo favorece a ocorrência de enchentes, como ocorreu nesta via aí localizada em Belém do Pará. Olha aí como foi que ficou lá. Assim, a água inunda as porções mais baixas do relevo, causando problemas na cidade e espalhando doenças. Observe as ilustrações a seguir. Aí temos aí, tá? Uma cidade permeável, certo? E uma cidade impermeável. Em uma área com vegetação abundante, a água ela se infiltra com maior facilidade. Porém, quando não se há vegetação e o solo se torna impermeável, a água ela escorre direto para o rio, ocasionando assim enchente. Então, é importante que as pessoas que vivem em casa mantenham a parte do quintal ou do jardim com coberturas naturais, como um gramado ou mesmo areia, tá? Então, isso daí é uma dica para nós. Passando aqui para a página 204, temos essa pequena atividade de olho no local, na qual você vai realizar também juntamente aí com a sua família, tá ok? Que é uma pequena pesquisa daí do bairro onde você mora. Na mesma página, a gente vai falar aqui sobre a atividade pecuária, que é o quê? A atividade como a pecuária envolve a criação de animal. Quando praticada sem o devido planejamento, mais uma vez, não é verdade, ela pode causar danos ao solo, devido ao quê? Ao pisoteio do gado, que é muito pesado, e um movimento, né, que é bastante. Como mostra a imagem aqui, a pecuária ela pode trazer grandes, né, problemas ao solo. E nos solos danificados pelo pisoteio dos animais, as plantas elas não conseguem crescer. Então, já ocorre um outro problema, não é verdade? E, além disso, muitas áreas agrícolas, elas utilizam máquinas que também danificam o solo. E para produzir cada vez mais em grande quantidade, as máquinas, elas se tornaram bem essenciais. Ainda sobre o espaço agrário, podemos citar uma transformação que os agricultores precisam fazer para poderem plantar. Você já ouviu falar de terraços? Acho que essa palavra é bem familiar, né, pra gente? Mas vamos lá. Algumas pessoas encontraram uma maneira de plantar nas montanhas sem causar grandes problemas para a natureza. Vamos observar aqui essa imagem. Olha só que lindo, não é verdade? Então, podemos dizer
então, que todas as alterações que o ser humano promove são sempre negativas? Não podemos generalizar, não é verdade? Por quê? A verdade é que vimos agora um exemplo de mudanças. Essas pessoas pensaram em uma forma, né, de fazer o seu trabalho, porém de uma forma mais educada, né, respeitando os limites da natureza. Um exemplo de mudança que não causou impactos prejudiciais no meio ambiente. Porém, é uma pequena parte, né, considerável, e acaba provocando mudanças que causam danos à natureza e também às pessoas que dependem dela e dos recursos, ok? Aqui a Tcheli explicou. Agora a gente vai passar para a nossa atividade na ficha, tá? Que a Tcheli vai fazer juntamente com vocês. Já pega aí o seu caderninho de ficha, coloca na página 109. Tá bom? Esse momento a gente vai responder juntos. Vamos lá? A primeira questão fala assim. Mas antes disso, a tia Eli vai precisar tomar um pouquinho de água. Vocês podem me esperar? Só um instante. Retornei. A tia Eli acabou de tomar a águazinha dela. E você já tomou a sua água aí também? Vamos se hidratar. Calma aí que a tia até se enganchou aqui. Então, voltando aqui para a ficha de atividade, ok? A primeira questão fala o quê? Os trechos das matérias de jornais a seguir retratam problemas ligados à transformação da paisagem natural pelas atividades humanas, certo? Então, note que algumas palavras elas foram suprimidas e estão colocadas no quadro, como a gente consegue ver aqui logo no início da letra A. Sua missão é completar as matérias de jornais com as palavras corretas. Na letra A, a gente tem o quê? Chuvas, máquinas, sistema produtivo, erosão e concentração. Então, vamos lá, ler a primeira matéria. Eventos extremos como as, tracinho, excessivas, ocorridas em outubro de 2017, também explicam parte do crescimento da, tracinho, no estado. Apesar do volume de água ser o mesmo de anos anteriores, a, tracinho, das chuvas tem aumentado, o que contribui para intensificar a erosão, certo? Então, entre as causas de degradação física do solo está o aumento do tamanho das, tracinhos, e o tráfego intenso no campo, promovendo a compactação e trazendo outras consequências. O tamanho das máquinas agrícolas, cada vez maiores, também tem interferido no, tracinho, com impacto negativo às práticas conservacionistas, certo? Então, você já conseguiu descobrir aí quais são as palavras-chave para cada espaço desses aí? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Qual é a primeira palavra que a gente vai completar aqui? Eventos extremos como as chuvas. Aí você vai escrever. Chuvas excessivas, ocorridas em outubro de 2017, também explicam a parte do crescimento da erosão. Apesar do volume de água ser o mesmo de anos anteriores, a concentração. Das chuvas tem aumentado, o que contribui para intensificar a erosão. Entre as causas da degradação física do solo está o aumento do tamanho das máquinas, não é verdade? As máquinas vão evoluindo. E o tráfego intenso no campo, promovendo a compactação e trazendo outras consequências. O tamanho das máquinas agrícolas, cada vez maiores, também tem interferido no
Sistema produtivo. Sistema produtivo. Opa. Produtivo. Ok? Deu tudo certo aí? Agora a gente vai para a letra B. Na letra B também é uma outra manchete, certo? Uma outra notícia. E a gente vai completar aqui também. Vamos lá. Sem a cobertura, tracinho, a água não consegue penetrar corretamente nos tracinhos, causando diminuição na quantidade de água. A atividade, tracinho, sem conhecimento dos recursos naturais, solo, água e biodiversidade, a falta de... Muito bem. Tenho certeza que também nessa pequena matéria você já descobriu quais são as palavras que vai encaixar direitinho aí. Bora lá. Sem a cobertura de quê? Sem a cobertura florestal. A água ela não consegue penetrar corretamente aonde? Nos lençóis freáticos. Causando assim, né, a diminuição na quantidade de água. E a atividade humana, sem conhecimento dos recursos naturais, não é? Como solo, água e biodiversidade, a falta de quê? Planejamento. Mais um pouquinho abaixo, a gente vai ter a continuação, tá bom? Então, a tia ele vai apagar aqui por conta da próxima parte, tá? Mas você continua aí. Em diferentes escalas, o uso do sistema, né, não adequados de manejo, ocorre o quê? O desmatamento. Incorreto, não é? E a exploração do solo acima de sua capacidade, superpastoreio, agricultura extensiva, certo? Além do crescimento urbano e industrial desordenados. Dão origem a uma sequência de ações que influi sobre as propriedades, não é? E a natureza do solo. Ok? Deu tudo certo aí? Acredito que sim, não é verdade? Segunda questão. De que maneira, né, de maneira geral, podemos afirmar que todos os textos tratam de um mesmo problema ambiental? Qual o problema ambiental tratado aí no texto? A gente viu que é a questão da perda do solo, não é? Aí você vai escrever aí, ó. A perda do solo, certo? Na terceira questão, o que pode acontecer com o solo quando ocorre esse problema, não é? Acontece o quê? Que ele vai ficar exposto, não é? E não vai conseguir ter um ambiente mais saudável, né? Ele vai sofrer impactos, né, devido às chuvas, à questão do sol, e assim a natureza vai sofrer. Mas vamos lá. A área de agricultura
ela acaba por ocupar novos espaços, certo? Ocorrendo, a questão não é ocorrendo o desmatamento de áreas nativas. Vou escrever um pouco mais aqui abaixo, certo? Num processo de expansão da atividade agrícola. Certo? Então, esse é um dos motivos que ocorre com o solo, certo? Um dos problemas. Passando para a quarta questão, a Tilly vai apagar aqui novamente, para a gente conseguir responder. Observe o desenho ao lado, certo? E vamos lá. Aqui a gente consegue observar alguns elementos, não é? A gente consegue aqui ver a montanha, vemos árvores, vemos o machado, vemos a chuva, vemos o rio, os peixes e também a nuvem, não é? Na letra A fala assim: descreva os elementos que aparecem na imagem. Bora lá. Quais são? Esses que a Tilly falou. Montanha, peixes, árvores, machado, rio, nuvem e chuva. No caso, chuva. B. O que houve com as árvores que estavam na parte da montanha que fica próxima à água? Elas foram o quê? Cortadas, não é? As árvores foram cortadas. Letra C. Sem as árvores, o que pode acontecer com o solo? O solo, não é? Começa a deslizar. A deslizar para o rio. Afetando o seu fluxo. E os seres vivos, não é? Que dependem dele. Olha aí, certo? Então, meus amores, espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo que a Tilly passou hoje, tá? Qualquer dúvida, é só falar com a Tilly lá pelo nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E aqui a Tilly agradece por você ter ficado até aqui com ela, tá bom? Mando pra você um abraço bem apertado e um beijão. E até a próxima aula. Tchau!